Enfim, nada é escrito na pedra, como diz a nossa secretária, mas a ideia realmente dessa política foi fomentar essa discussão. Não é uma discussão fácil, eu acho que nem para quem sofreu assédio, nem para quem vai julgar, para a comissão de ética vai ser muito difícil, porque, como eu falei, existem os dois lados. Mas a ideia realmente é trazer essa discussão e proteger cada vez mais servidores. Eu sou servidora pública da saúde também, atuei em unidade de saúde, então eu sei da realidade da ponta, não estou na minha cadeira achando que o mundo é perfeito, só para vocês entenderem. Então, contem comigo para o que vocês precisarem. Eu preciso sim de um registro inicial, porque sem o papel a gente não consegue iniciar, mas a ideia é realmente avançar cada vez mais com relação a isso. Muito obrigada. Obrigada. Dando encaminhamento à nossa pauta, item 6, uma solicitação da comissão para indicação de 2 conselheiros para participar do Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Adriano Jorge. Em regime de indicação do plenário, a conselheira Rosiane já se colocou à disposição, mas o conselheiro Josiel. Todos concordam com as indicações, titular e suplente? Quantos votos? Respectivamente pela ordem de indicação, titular e suplente. Conselheira Rosiane, titular e suplente, conselheiro José. Obrigada. Dando sequência ao item 6, a Comissão Técnica de Planejamento, Orçamento e Finanças, CTPOF, apresentação e apreciação do parecer do RAC 2023. Conselheiro Marcelo vai apresentar? Karina, Marcelo, Gilson, conselheiros, por favor, 20 minutos. Bom, vamos lá. Então, dessa vez, na convocação, né, veio como anexo, então acho que todo mundo teve a oportunidade de ter o contato antecipado, mesmo o arquivo estava com algumas, uma versão ainda para correção, mas é a versão que a gente está apresentando aqui agora. Então, dado o ocorrido na reunião passada, né, fazer esse contexto agora, no dia 3 de junho houve uma reunião específica da CTPOF para poder, né, realinhar as questões que tinham sido levantadas e também essa questão de conflito entre as informações do relatório da comissão anterior com o que a gente tinha finalizado esse ano, que resultou, né, nesse documento que vocês receberam lá na pauta e também que a gente vai apresentar aqui com relação ao relatório anual de gestão do ano de 2023. Pode ir rolando aí. Então, esse relatório está um pouco mais detalhado, né, do que vocês vão ver nos próximos. Ele segue, né, a estrutura e a sequência do RAG. Então, ali com a parte da identificação, as questões, né, conforme foram extraídos lá do relatório, eles estão resumidos aí. Pode passar. Só um pouquinho. Né, ali só volta lá no comecinho, que eu lembrei de uma coisa agora. Só ali no primeiro parágrafo, eu acho que não é aquele ponto de interrogação, é um ponto final, depois precisa corrigir, tá? Pode ir lá para o item introdução. Aí, então aqui também traz, né, como foi elaborada, a contextualização do RAG, seus objetivos, pode passar. Aí a parte de diagnóstico, né, os dados demográficos de morbidade no estado do Amazonas, pode passando. Aqui, né, depois podem olhar as causas. A gente não vai entrar no mérito agora, porque é uma questão que veio do relatório, né, os números, os valores, pode passar. Depois, né, a questão dos dados de produção e serviços no SUS, então eles são colocados de maneira geral, né, produção ambulatorial, produção hospitalar, pode passar devagar, só um pouquinho, volta um pouco.
ambulatorial, hospitalar, daí por tipo de serviço, né? Atenção básica, pode passar. Urgência, emergência, psicossocial. Aqui que a gente destacou, né, alguns pontos que reduziram, né, em relação ao ano anterior. Também chamou a atenção, e depois nós vamos colocar lá na frente a necessidade de se pensar, né, se apontar as estratégias para que aquilo que foi reduzido possa voltar a atender aquilo que foi programado. Pode passar. Da rede de saúde, né? Então está colocado aqui de maneira geral. Pode passar como que ela está estruturada. Pode passar. Pode. Vamos lá. Com relação aos profissionais, né? Então, os profissionais do SUS, por CBO, depois tem por tipo de vínculo de contratação também, vem na sequência com o número dos profissionais. Pode passar. Monitoramento dos indicadores da paz, então, que a gente tem, vai passando um pouquinho mais devagar. Pode ir passando. Aqui, né, execução orçamentária e financeira do ano de 2023, também, né, os recursos, como que ele estava sendo distribuído. Então está aqui, né, as transferências do governo federal, o SUS e convênios representam 21% do total e 77,14% do tesouro estadual, né? Mais royalties de petróleo, outros tipos de financiamento. Pode passar. Aqui, a tabela 27 apresenta os indicadores financeiros de saúde no Amazonas, indicador 3.2, que avalia o percentual de receita própria aplicada, né, em ASPS, revelou que o Amazonas investiu 19,3% de suas receitas obrigatórias na saúde, então, estando de acordo, né, com o mínimo previsto em lei. Então, esse destaque pode ir passando. Pode passando. Das auditorias, né, foi colocado também as auditorias que foram realizadas. Aqui, né, há uma questão com relação ao resultado dessas auditorias, que foi levantado como questionamento também, que muitas vezes esse resultado não consegue entrar no prazo específico para realização e para apresentação do RAG. Mas que é importante que esses resultados das auditorias sejam apresentados também, inclusive no Conselho. Pode passar. Pode passando, pode passar. Considerações gerais, né? Também a finalização pode passar ali, item 12. Né? O relatório finaliza enfatizando que as atividades previstas na PAS 23 não realizadas foram devidamente justificadas pelas áreas técnicas e aquelas que não foram realizadas serão reavaliadas pelas áreas técnicas com a possibilidade de reprogramação ou exclusão para 2024. Vamos ao parecer. Considerando a análise do relatório anual de gestão RAG 23, Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, CESA-M, considerando que o relatório atende a portaria GM-MS número 750/2019, que determina a obrigatoriedade da alimentação do sistema de GESUS a estados e municípios, e considerando a publicação da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2023 no Diário Oficial do Estado do Amazonas, através da Lei Orçamentária Anual, considera ainda a análise da conformidade do RAG, demonstra conformidade com a legislação em diversos aspectos que seguem, né? Só um pouquinho, elaboração e envio do relatório, alimentação do sistema de GESUS, conteúdo do relatório, disponibilização para acesso público. Então, atendeu a esses critérios. Análise da efetividade do RAG 23. As informações relevantes que permitem avaliar a efetividade da gestão, né, a aplicação dos recursos, a evolução dos serviços, desafios e recomendações. Então, vamos lá, as recomendações finais. A CESA-M deve dar continuidade ao processo de aprimoramento da gestão da saúde, buscando o alcance das metas estabelecidas na PAS e a melhoria contínua dos serviços ofertados à população. A CETEPOF, o Conselho Estadual de Saúde do Amazonas,
devem acompanhar a implementação das recomendações do RAG 23, buscando garantir a efetividade das ações e o alcance dos resultados esperados. É fundamental fortalecer a participação social na gestão de saúde, garantindo que a população tenha acesso às informações e possa contribuir para a formulação e acompanhamento das políticas públicas. Há necessidade de reestruturação do RAG, considerando os diferentes modelos de contrato, de gestão para a oferta dos serviços em saúde, distinguindo os serviços realizados diretamente pela SES e os serviços realizados por meio de outras formas de contrato. Recomenda-se a necessidade de um plano para a recuperação e realização das metas não cumpridas no próximo exercício, incluir como anexo a lista de estabelecimentos e entidades de todas as naturezas jurídicas, indicando o valor recebido, inclusive as que receberam emendas parlamentares. Verificou-se a insuficiência no número de leitos por 1.000 habitantes no Estado, abaixo da recomendação da OMS de 3 a 5 leitos por habitante e abaixo da média nacional, que é de 2,3. É fundamental que a SES atenda às solicitações da comissão para prestar esclarecimento quanto às dúvidas do relatório. O ofício número 018/2025, SES, que não foi atendido. Estabelecer um fluxo para análise e esclarecimento dos contratos. Conclusões. Relatório anual de gestão RAG 23, Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, SES-AM, apresenta-se como um instrumento importante para a gestão do controle social da saúde no Estado. O relatório demonstra a conformidade da gestão com a legislação do SUS e possui informações relevantes para o acompanhamento e evolução do serviço de saúde no Estado do Amazonas. A Comissão Técnica de Planejamento, Orçamento e Finanças, CTPOF, vota pela aprovação do relatório anual de gestão de 2023, com as ressalvas de que as metas não cumpridas na fase 23 sejam revistas e cumpridas no próximo ano. A análise da comissão foi limitada, considerando que o RAG refere-se a 2023 e a análise foi recebida e analisada por esta comissão em 2025. É fundamental que a SES atenda às recomendações citadas neste relatório. Eu acho que acabou. O RAG atende os requisitos de conformidade impostos pela legislação do SUS e demais legislações pertinentes. Esse é o parecer. Algum conselheiro quer se manifestar? Não havendo manifestação dos conselheiros, em processo de votação, quem aprova o parecer apresentado e o relatório também, levantem suas placas. Conselho. Como o parecer aprovado aqui. Então, como ele foi aprovado aqui, foi lido e explicado para todos. Quem não aprova, conselheiros que se abstêm, abstenção da conselheira Adriana. Quantos votos, conselheiro? 10 votos, o relatório e o parecer ficam aprovados conforme foi lido e seguem para os encaminhamentos que se fazem necessários. Obrigada, conselheiro. Próxima pauta, item 7, Comissão Técnica de Fiscalização das Ações e Serviços de Saúde, CTFAS, apresentação e apreciação do plano de ações e metas da CTFAS, tempo estimado 20 minutos. Está aí o plano? Então, a Comissão de Técnica de Fiscalização das Ações e Serviços de Saúde, ela se debruçou sobre as atividades que vem realizando ao longo desses anos, né? E fez a sua avaliação de forma bastante criteriosa no sentido da estrutura do nosso plano, né? Que a gente possa realmente construir algo que seja executável, né? Que possa realmente... que nós, enquanto comissão, e considerando a estrutura atual do nosso conselho, que a gente possa realizar nossas atividades. Então, basicamente, o plano, vocês vão observar que ele vai estar focado em Manaus. Então, vai visitar as unidades de saúde que estão em Manaus, justamente por causa da questão do recurso para a gente chegar até as unidades do interior.
e as unidades de regulação e a unidade de medicamentos. Então vão ser essas visitas que o Conselho vai estar, que a Comissão de Fiscalização vai estar realizando ao longo dos anos. Então pode passar aí. Então o nosso plano ele vai de maio de 2025, né, que já passamos aí, já era para ter sido aprovado na reunião anterior, até o final do ano de 2025. Essa é a composição da comissão, do Conselho, acho que vem depois a da comissão, pode descer. A composição da comissão que está, né, hoje atualmente é composta pelos membros, né, dos vários segmentos, tanto dos usuários, trabalhadores, como da gestão também. Pode seguir. Então a Câmara Técnica ela vai se reunir nas datas estabelecidas conforme o calendário aprovado aqui nessa Assembleia e com a presença de 50% dos nossos membros, né? Então assim, não é o que o regimento coloca, mas nós, enquanto comissão, pactuamos esse quórum qualificado para nossas atividades, para que a gente possa ter o máximo possível da participação dos segmentos nas nossas atividades. A fiscalização das ações de serviços tem como objetivo, na prática, acompanhar como o Estado, né, ou municípios englobados no escopo da Secretaria Estadual de Saúde atendem às necessidades da população no que concerne aos serviços de saúde prestados e sua qualidade. Então, nosso objetivo, enquanto controle social, é acompanhar as ações de serviços de saúde nas unidades de saúde. Então, nas policlínicas, nos pronto-socorros, nos hospitais, na central de regulação, na central de medicamentos. Então, acompanhar como que a política se dá na prática, né? E nós já realizamos, inclusive, algumas atividades desse plano, que foi uma visita ao Complexo Hospitalar Sul e à central de medicamentos. Pode seguir. Então nesse plano vocês vão ter aí o calendário, né? Vamos ter aí toda a dinâmica de funcionamento das nossas atividades, né? Então pode seguir aí no plano. Vocês tiveram acesso, já foi enviado para todos os conselheiros. Então o nosso objetivo é visitar 8 unidades de saúde pública no período de 8 meses, né? 8 unidades de saúde pública na capital de Manaus, né? Pode seguir, observando sempre a oferta de serviços, os insumos, pode seguir, a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Nós vamos visitar uma unidade privada que detenha contrato com a Secretaria de Saúde, então alguma unidade privada que detenha algum contrato com a Secretaria de Saúde para algum serviço terceirizado. Então é necessário a gente também olhar por esse aspecto as contratualizações da Secretaria. A oferta do serviço, da mesma forma, os insumos, a saúde do trabalhador também. E as 2 unidades, né, que são meios, né, que são o setor da regulação e a central de medicamentos, né, que nós vamos visitar também ao longo do ano. Cada visita dessa, por que essa quantidade de visitas? Cada visita dessa, ela gera um relatório. E é um relatório que ele é bastante detalhado. Então, ele se debruça sobre a finalidade daquela unidade, ele se debruça sobre quais são os principais desafios a serem enfrentados naquela unidade de saúde. Então a gente demanda um certo tempo, né? E a gente sabe que nós conselheiros não estamos só em uma comissão, nós estamos em várias comissões. Então a gente precisa também construir um plano, né? Ouvindo a realidade de cada conselheiro, né? Que colocou no momento da construção desse plano, que fosse realmente execuível, né? Que fosse realmente factível, que a gente pudesse de alguma forma entregar um produto ao final desse ano de 2025. Então, após as visitas, os conselheiros deverão elaborar um relatório em até no máximo 30 dias e encaminhar à mesa diretora. Então, a comissão irá elaborar o relatório, encaminhará à mesa diretora e a mesa diretora trará para o plenário, se assim for o encaminhamento, né, da mesa, para que seja apresentado e para que sejam tomados os encaminhamentos necessários, tanto no âmbito da Secretaria de Saúde, como no âmbito da unidade de saúde, como também em âmbito de outros órgãos também de controle. Pode seguir. Acho que agora é o nosso cronograma. Pode seguir. Aí o nosso cronograma. Então aí vejam que nós temos aí, tem meses que nós vamos realizar 2 visitas, né? Então nós vamos ter 2 unidades sendo visitadas. Então em maio nós realizamos aí uma visita na capital e a central de medicamentos.
Em junho, uma visita à unidade de saúde. Em julho, 2 visitas, que é uma na capital e outra um contrato privado com o SUS. Em agosto, uma visita. Em setembro, 2 visitas. Em outubro, uma visita. Em novembro, uma visita. Em dezembro, nós deixamos para fazer o nosso relatório consolidado anual. Então, nós vamos ter os relatórios parciais, ou seja, cada visita terá um relatório, mas ao final do ano teremos um relatório consolidado da atividade da comissão, que será apresentado aqui nessa plenária. Pode seguir. E aí nós temos os nossos instrumentos de avaliação. Aliás, um dos nossos instrumentos, porque a gente tem um instrumento maior, que é o checklist, que não daria tempo de a gente apresentar aqui na plenária, mas nós nos preocupamos nas visitas em ouvir o usuário, o gestor e o trabalhador. Então a gente tem questionário dedicado ao usuário, que é esse questionário aí, que fala sobre o acesso, o acolhimento e a assistência. Pode seguir. Nós temos um questionário relacionado ao trabalhador, que fala sobre o ambiente de trabalho, da segurança, o cuidado com a saúde e da capacitação. Pode seguir. E nós temos um dedicado ao gestor da unidade, que fala sobre os recursos humanos, os processos internos da unidade e o orçamento daquela unidade de saúde. E aí a gente tem um escopo do nosso relatório, que é objetivos daquela visita, a atividade propriamente dita da atividade realizada, as estratégias, utilizadas para aquela visita, os recursos materiais utilizados e os resultados esperados com aquela visita. Então nós temos aí a estrutura dessa nossa visita de fiscalização. Então, assim, lembrando que essas visitas de fiscalização são as visitas tomadas a partir da iniciativa da comissão, porque nós temos as visitas também que são realizadas a partir das denúncias recebidas pela comissão. Então a comissão às vezes recebe alguma denúncia sobre uma unidade de saúde e ela se organiza para ir fazer a visita, que não está prevista nesse calendário, é conforme a demanda que vai chegando as denúncias na comissão. Então é isso, gostaria de solicitar que fosse apreciado por esse conselho e que deliberado for, a comissão está à disposição para demais esclarecimentos. Obrigada, conselheiro José. O conselheiro quer se manifestar? Eu só queria saber Por favor. Do lado do caprichoso, por favor. qual o canal de denúncias que vocês estão recebendo essas denúncias que vêm para vocês fazerem essa fiscalização? Então, o nosso canal principal é o e-mail do próprio SES mesmo e através da ouvidoria também. Mas assim, o fluxo da denúncia, ele vem para o SES e obviamente ele vai para a mesa diretora. E a mesa diretora delibera para onde vai essas denúncias, para qual comissão ela vai designar aquelas denúncias. Então, às vezes vai para a comissão de fiscalização ou pode ir para a comissão de saúde da mulher, dependendo da natureza da denúncia. Então, a mesa diretora é que faz essa distribuição dos processos que chegam ao conselho. Mais algum questionamento? Conselheiro Gilson, vamos colocar em processo de votação. Olha, próxima reunião eu vou colocar o conselheiro Daniel aqui, tá, Daniel? Porque aí tu puxa a mutirão aí para trás, a gente vai colocar você aqui na frente, tá bom? Uma orientação jurídica. Pois é, estamos em plenária. Vamos lá, gente, em regime de votação, tá? Para a gente dar sequência à nossa reunião, à nossa pauta. Quem aprova a apresentação feita pelo conselheiro José, do plano de ações e metas da CETEFAZ? Conselho. Quem não aprova? Quem se abstém? 9 votos, segue aprovada. Obrigada, conselheiros. Não, fica aí, por favor. Não terminou a reunião ainda. Gente, evita
por conta do quórum, tá? Nós estamos trabalhando para que realmente a gente possa otimizar a reunião. A gente já saiu um conselheiro, a gente não pode perder esse quórum que nós estamos agora, tá? Alguém pode chamar a conselheira Marilene? Será que ela pegou, ela foi embora também? Não? Tá. Pode pedir para ela entrar, por favor? Não, conselheira não, o Diego está aí na mesa. Desculpa, não tinha você percebido, eu estou... Item 8, comunicações das comissões. Sempre vai pautar esse tema, como a gente falou nas últimas reuniões, para que o coordenador ou o conselheiro da comissão venha dar um informe para que a gente possa estar acompanhando o trabalho executado pelas comissões. Por uma sugestão do conselheiro Thales, ele pediu para falar por primeiro, considerando que ele tem uma agenda daqui a pouquinho e ele precisa se manifestar. De antemão, a mesa acolhe o pedido e passando a palavra aqui para o conselheiro, em seguida a gente vai seguir a ordem das apresentações, ressaltando só a fala do conselheiro. Bom dia novamente. E com relação a SISMU, onde eu sou o subcoordenador, eu queria colocar e registrar em ata que o meu respeito pelas mulheres, ele é enorme, olhando para cada uma de vocês, até porque eu sou um profissional que atuo com as mulheres. Eu sou ginecologista obstetra, sou ultrassonografista. Se vocês forem ver minha ficha curricular, minha ficha ética no Conselho Regional de Medicina, eu não tenho nenhuma menção que seja ao contrário de exercer minha profissão de maneira tranquila, sem nenhum tipo de processo ético, sem nenhum tipo de questionamento à minha pessoa nos 25 anos que eu tenho de profissão. Então eu gostaria que ficasse mencionado isso, né? E até mesmo levando em consideração esse respeito, eu respeito muito a minha coordenadora, que é a Joana. Só que eu não posso também, nessa hora, deixar de citar situações que ocorrem que tem que ter um questionamento, que tem que ser visto pela mesa, que tem que ser visto por todos nós. Veja bem, eu até consultei, né, a parte administrativa do Conselho. Mês passado não houve reunião da comissão. Eu até vim aqui e falei, está registrado, que houve uma pesquisa do Conselho Nacional, onde nós informamos o nome de todos os conselheiros da comissão e que, naturalmente, estava em andamento. Só que esse mês não houve convocatória da comissão. Infelizmente, a Joana não está aqui também para falar para a gente por que ela não efetivou essa convocatória. E eu não passo por cima. Eu respeito a hierarquia. E eu respeito as mulheres. Eu quero que fique firmado aqui que o meu respeito é enorme. Eu escolhi minha profissão para exatamente cuidar das mulheres. Então, eu senti um pouco, me desculpem, mas eu senti que a plenária, de certa maneira, tentou levar essa situação da nota de repúdio, de agravo, um pouco para esse lado. E não houve isso. Eu vou me defender. Então, eu peço que a mesa tome uma ciência agora e uma condução em relação à comissão. Acho que tem que chamar a coordenadora, ver realmente se ela quer continuar, né, exercendo esse cargo, porque isso é uma responsabilidade da coordenadora. E eu não vou passar por cima hierarquicamente dela. Então, isso tem que ser levado para a mesa, e a mesa tem que tomar um posicionamento, e nós, como conselheiros, também temos que ficar a par. Então, eu espero que seja tomada uma condução com relação a isso. Em relação à questão, vou relembrar que na situação da Assembleia anterior, onde houve todo esse
melindroso o processo. Eu pedi desculpa da Marilene. Conselheira Marilene, por favor. Conselheira, eu peço desculpa para você pelo meu, vamos dizer assim, momento de infelicidade, foi naquele viés de posicionamentos, né? Eu peço desculpa para você novamente, quero que registre em ato, eu estou pedindo desculpa para a Marilene pelo meu procedimento, foi um procedimento equivocado. Eu vou fazer um documento oficial do meu sindicato, da minha pessoa, pedindo desculpa para ela, para o sindicato dela. Eu vou pedir, eu não tenho problema com relação a isso, porque eu sou essa pessoa que está aqui. Às vezes eu me exalto mesmo e eu tenho que me controlar mais. Beleza, o José até falou, isso vai ser pedagógico e tal. Eu vou encarar dessa forma, mas gente, isso é pesado para mim, porque a minha área é cuidar de mulheres. Eu não quero que daqui saia um fórum contra o Dr. Tales em relação a assédio, pelo amor de Deus. A gente tem que evitar também essas coisas, isso pode me prejudicar muito profissionalmente. Então, em relação a isso, eu também gostaria de comunicar à mesa e vou entrar com um requerimento que até que se tome uma decisão final desse processo, eu vou pedir meu afastamento das comissões, temporariamente, até que se tome uma conduta em relação a essa medida de agravo, porque eu não estou me sentindo bem, não estou confortável. Eu acho que é uma situação que tem que ser resolvida e até o final, já que se começou, mas eu, até mesmo com uma conduta de proteção à minha pessoa, eu vou me afastar temporariamente das comissões. Eu faço parte de 3 comissões. Eu sou subcoordenador da CEPROFIM, subcoordenador da SISMU e participo da CTFAS também. Mas eu já vou entrar com um requerimento logo, e já estou anunciando aqui, na plenária, que eu vou me afastar até que se tome um posicionamento com relação a isso, porque para vocês, tudo bem, eu encaro, vai ser um momento pedagógico, mas para mim isso é pesado. Eu também tenho que me resguardar, eu sou um profissional, isso pode pegar muito mal para mim. Eu não quero que vocês levem para esse lado, gente, pelo amor de Deus. Eu não tenho um passado de agressor, não. Eu não sou agressor. Por favor, também respeitem a minha pessoa com relação a isso. Eu não quero que leve para esse lado, tá bom? Eu gostaria de agradecer aí, que a senhora antecipou a minha fala, e tomar as condutas da comissão. Eu vou entrar com afastamento temporário até que se tome uma conduta com relação a isso, tá bom? Lembrando que foram 2 falas, uma como conselheiro e uma como coordenador da SISMU. Ressaltando que no mês de maio nós viemos para cá fazer reunião, só veio eu e a Joana. Acho que o senhor estava em Presidente Figueiredo, né? Eu era Rio Preto da Eva a trabalho e não foi possível acessar o link para que a gente pudesse seguir com a reunião, tá? Mas eu estava aqui, tentamos ainda no link, tanto com o senhor como os demais membros, a Ana Paula também estava, não conseguiu. Mês de junho, não posso falar, porque realmente eu não participei mesmo, tá? Maio eu vim aqui, mas não teve reunião. Vamos conversar assim com ela, com relação às questões envolvendo o conselheiro, é todo o direito dele de se manifestar. Passando para a próxima Comissão Técnica de Planejamento, Orçamento e Finanças, CTPOF. Rapidamente, senhores conselheiros e os nossos convidados, Comissão de Orçamento e Finanças, né, finalmente chegamos a concluir esse trabalho do RDQA, né, o último de 2023, e o RAG. Já estamos em atividade, trabalhando os 3 quadrimestres de 2024, já tem a relatoria, já tem o relator, e também estamos trabalhando o RAG 2024 e PAS 2024. Já temos, Jaimamos, acabou de chegar há pouco tempo, o primeiro quadrimestre de 2025 e PAS 2025, né? Eu já até pedi auxílio de alguns conselheiros para que a gente faça um trabalho bem aprofundado na PAS 2025. Então, assim, a comissão tem muita coisa para fazer, para atualizar aí essa agenda.
e já dando um indicativo no próximo parecer que nós queremos construir a paz 2026, juntos com a gestão. É o que diz o regimento, é o que diz as regras. O conselho constrói paz, o conselho discute paz, né, junto com a gestão. E isso até vai facilitar o trabalho no final. Quando a paz é apresentada de 2026, nós já sabemos tudo que tem lá e não tem mais muita coisa o que alterar ou fazer, né? Seguir e acompanhar os RDQA, né? Para no ano seguinte fazer o RAC. Então, a nossa recomendação regimentalmente, está no regimento isso, é que nós possamos fazer num formato de oficinas, ou de manhã ou de tarde, uma manhã, uma tarde, durante uma semana, claro, com uma estrutura mínima para o conselheiro vir aqui, né? Vamos solicitar apoio dos órgãos que possam nos ajudar. A FPS sempre nos ajuda, né? Com passagem, com alimentação, tá certo? Então nós vamos solicitar apoio para que o conselheiro venha para cá e os técnicos vão apresentando suas metas, seus indicadores, seus planejamentos, e nós vamos só bater no martelo e fecha a paz sem muita discussão. Então vai ser um trabalho pedagógico, né? Nós já fazemos isso no Conselho Municipal há muitos anos, então vai ser muito bom. Então é isso. Já tem agenda de trabalho já para os próximos meses, nós já estamos reunindo aí, vai sair uma agenda extraordinária. Eu estou tentando viabilizar as condições para que a comissão venha e quando passar do meio-dia ela possa ter uma alimentação e caminhar com o trabalho até 2, 3 horas da tarde para poder atualizar tudo que está pendente. Tá bom, gente? Muito obrigado. Muito bem. Comissão Técnica de Fiscalização das Ações em Serviços de Saúde, CTFAS, José. Então, só lembrando aos conselheiros que fazem parte da comissão, né, que a nossa reunião é sempre na primeira sexta-feira de cada mês, então ela não muda de mês em mês, ela não vai migrando. Nós fixamos um dia na primeira sexta-feira de cada mês, às 14 horas, né, sempre ali na sala de reunião do conselho, né. E nós temos alguns conselheiros que já estão ali no limite das faltas sem justificativa para a gente conversar e ver quais são as situações que nós não estamos conseguindo lidar para ter a participação desses conselheiros. A outra demanda também é que nós vimos ao longo dessas atividades desenvolvidas pela CTFAS, nesse ano já, solicitado transporte, solicitado alimentação, e aí o transporte, a gente sabe que a questão do transporte aí é muito relacionado à disponibilidade de veículos, né? Então a gente tem sido atendido nas nossas demandas em relação ao transporte, sim, embora alguns conselheiros tenham ido também por conta própria para os locais de fiscalização. Agora, a nossa outra demanda é em relação à alimentação, né, que a gente tem solicitado também, mas nenhuma das vezes solicitado foi de fato acolhido o nosso pedido de alimentação. Então, assim, a gente sabe do esforço que tem sido feito pela mesa, a gente sabe que tem sido o esforço que tem sido feito pelos conselheiros, mas a gente precisa lidar com essa situação. Não sei se a gente vai ter que se organizar mesmo coletivamente para ver como fazer para esse almoço, porque as fiscalizações elas também levam o dia todo. Então começa às 8 horas, a gente pausa para o almoço e depois a gente volta para continuar a fiscalização. Então a gente tem que ver como equacionar essa questão aí, tá bom? A gente tem já previsto aí algumas atividades de fiscalização agora nesse mês de julho, então a gente precisa ver como que vamos fazer em relação à alimentação dos conselheiros. É isso, obrigado. Obrigada, conselheiro José, mas essa última fiscalização da SEMAS foi pedido almoço. Foi atendido? Não foi, mas essa resposta não foi, essa resposta não veio para mim. Veio pedindo almoço, a gente solicitou, mas não veio a devolutiva dizendo, olha, não foi autorizado o almoço. E quero dizer, conselheiros, que eu tenho enfatizado muito o relacionamento do SES comigo também, para que a gente possa, comigo, com a mesa, para que a gente possa fazer gestão junto à secretaria, tá? Então, quando eu não estou sabendo a devolutiva, eu não tenho como ajudar, porque eu sei até onde chega, tá? Mas eu tenho falado sobre isso também, inclusive com a Thaline, tá? Que é o nosso canal de comunicação, é a Thaline com os demais membros do conselho. Isso aí já está pactuado na nossa mesa diretora. Então, para mim, não chegou, que não foi autorizada a alimentação de vocês, tá? Da próxima vez, por favor, a gente tem que ser avisado com antecedência, tá bom?
E pediram também que a alimentação ela não pode ser, exemplo, de quinta para sexta. A alimentação não pode, em lugar nenhum, só quando você tem recurso na caixinha. Até na minha associação que eu trabalho, que é o OSC, eu não posso pedir do presidente que eu vou fazer um evento sexta, estou pedindo quinta-feira à tarde, só se ele tirar do bolso dele. Mas a gente trabalha de forma planejada, então vai ter a visita, preferencialmente que pelo menos uma semana antes já avisem da alimentação. Se possível, até cresça aí 2 pratos, não sei se vai todo mundo, mas tem uma folga nessa solicitação para que evite a gente pedir muito rapidamente e a gestão não ter como atender, tá bom? E aí a gente vai tentando aí trabalhar da melhor forma possível para atender as fiscalizações do conselho, que são fundamentais para o exercício do controle social. Então, realmente, eu não sabia que não foi dado o almoço, tá? Próxima comissão, Comissão Técnica de Comunicação, Informação, Educação Permanente em Saúde. Bem, gente, mais uma vez, estamos aqui. Na última reunião nós apresentamos todas as ações que a comissão já planejou sobre as capacitações para os municípios, né, nas 5 regionais que nós faremos esse ano. Praticamente a custo zero para a gestão. Né? É até muito difícil, porque as outras capacitações que nós já fizemos, nós tínhamos um recurso disponibilizado pelo Participações, Ministério da Saúde, e ficava bem mais fácil, né? Destacando esse orçamento para o CETAN. Então, geralmente o CETAN é que fazia toda a logística nossa, então, mas hoje, como nós ainda não temos orçamento e começamos agora essa gestão, nós estamos tentando fazer uma capacitação que não demande processos de licitação e outras situações para a gestão. Então, nós pensamos, estamos idealizando, estamos já em fase de execução das nossas capacitações. A primeira regional já é esse mês, na primeira quinzena agora para Manicoré. Então, a comissão, a região do Madeira, nós faremos 5 regionais esse ano, se Deus quiser, finalizando com Manaus, que será em novembro, se não estou enganado. Manaus? Não. Manicoré, julho, primeira quinzena de julho. E aí, agosto, mais uma regional, setembro, outubro, novembro. A última é Manaus, mas eu acredito que antes da nossa capacitação para Manaus, que nós estamos pensando em fazer um modelo que possa abranger os conselheiros locais de saúde de Manaus também, os conselheiros municipais de Manaus e os conselheiros estaduais, estão pensando num espaço bem amplo, né? E condições para que a gente tenha um público bom, porque Manaus tem mais de 800 conselheiros hoje, os conselheiros locais. Então, se a gente conseguir abranger a metade disso aí no espaço e segurar esse público durante 2 dias, vai ser um sucesso. Fecharemos o ano, o Conselho Estadual, top das galáxias, né? Como diz aí o ditado popular. Então, antes da nossa de dezembro, é só um aviso aqui rapidamente, o Conselho Nacional de Saúde vai estar em Manaus promovendo uma capacitação, tá? Alinhamos com ele 3 capacitações no estado, a última é em Manaus, vai ser 2 regionais e 2 municípios, né? Que a comissão votou, nem me lembro qual foi os 2 municípios. Se eu tinha me perguntado, chega lá, não chega de barco, de lancha, aqui é assim mesmo, para fazer capacitação. Então vocês têm que conhecer a nossa região. Eu não vou colocar um município para vocês que tu vai de jatinho e volta, não. Você tem que conhecer a nossa dinâmica aqui para você também nos ajudar futuramente a nos dar condições de ganhar recursos para que o Conselho Estadual faça com as capacitações. Então, terão 2 regionais e terá de Manaus, logo depois do participar, mais vem a nossa aqui do estado. Então, essa semana nós vamos reunir a comissão para alinhar o quantitativo de conselheiros que irão participar. Houve uma redução, questões financeiras mesmo e tal, mas a gente vai já produzir uma reunião essa semana e convocar os seus conselheiros da comissão para que a gente possa discutir essa situação do alinhamento e da diminuição do quantitativo. E nós já estamos produzindo as apresentações. Já estive aqui ontem, amanhã toda aqui com o nosso amigo Evandro, já pincelando os temas, já tentando colocar a logo do Conselho Estadual, direitinho, para ele tudo organizadinho
para Manicoré, se Deus quiser. Então seria isso a nossa comunicação, senhor presidente. Obrigada, conselheiro. Comissão Técnica de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Ana Paula. Conselheira Ana Paula. Desculpa, doutor. Bom, a gente reuniu, a gente está em processo de avaliação do plano para refazer, né, o plano, né, para ver o que foi feito, o que não foi. A gente está em avaliação e monitoramento do plano. E tem alguns encaminhamentos, né, para fazer. E dentro desses encaminhamentos, dentro do plano anterior, de 2024 a 2025, tem duas conferências, né? Tem a conferência de gestão do trabalho e teve a conferência de saúde do trabalhador e da trabalhadora. O que a gente discutindo na reunião, a gente entendeu que a de saúde do trabalhador e da trabalhadora, quem deve fazer esse monitoramento do relatório da conferência é a CIST, né? É a Comissão Intergestora. Ela que deve fazer o monitoramento do relatório das conferências. E nós já solicitamos o relatório da conferência de gestão e vamos fazer o monitoramento desse relatório da gestão do trabalho, né, que cabe mais à nossa comissão. Obrigada, conselheira. Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Conselheira Adriana. Olá. Nós tivemos reunião da CIST, tivemos a apresentação dos agravos do trabalhador pelo Sereste estadual do último triênio. Foi colocado o aumento do índice que nós vemos observando nos últimos 3 anos, em especial ali pós-pandemia, dos agravos à saúde mental e também, e inclusive foi discutido aqui, que isso tem estado hoje em primeiro lugar, que são os acidentes ao trabalhador relacionados aos mototaxistas, tá? Então a gente tem tido um índice elevado. Foi solicitado nessa próxima reunião a apresentação do primeiro quadriênio, tá? Dos agravos relacionados ao primeiro quadriênio. Foi também colocado pelo Sereste estadual que nós, apesar de já ter tido um trabalho, vem sendo feito um trabalho, mas que nós ainda temos um número muito baixo dos nossos indicadores, uma subnotificação. Se Manaus, nós já observamos essa subnotificação, quando nós vamos para os dados do interior do estado, isso é quase nulo. Então a gente realmente tem discutido um plano de ação e começando, né, pelos conselhos municipais e com a formação das CISTs municipais, para que a gente possa realmente levar informação e auxiliar esses conselhos municipais para que eles possam realmente notificar, aprender realmente a notificar. Nós temos o Sereste já tem feito esse trabalho, temos conversado muito sobre essa parceria de estarmos juntos, da CIST está apoiando o trabalho do Sereste, tanto o Sereste estadual quanto os Serestes regionais, para que a gente possa melhorar a nossa notificação no estado do Amazonas. Acho que é isso. Obrigada, conselheira Adriana. Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição. Algum conselheiro vai falar? Então, eu faço parte dessa comissão. Nossa presidente é a enfermeira a Ariana. Nós tivemos a reunião da comissão e discutimos ainda ali relacionado também ao nosso plano de trabalho, tá? Então, foram feitas algumas sugestões relacionadas ao plano de trabalho. Somente. Obrigada, conselheiros. Item 9, comunicação da diretoria do conselho. Todos receberam a comunicação, tanto no grupo quanto por e-mail. Nós
estamos organizando e já alinhamos aqui para o dia 4 de julho, de 9 às 16 horas, uma capacitação para todos os conselheiros estaduais de saúde. Conselheiros e conselheiras, se organizem para que vocês possam participar, porque a educação permanente e o aprendizado no âmbito do controle social, ela é fundamental para todos nós, tá? Depois a gente vai passar direitinho a programação para vocês. Já solicitamos também da Secretaria de Saúde a alimentação para esses dias de atividade aqui no auditório da Secretaria. Não sei te dizer ainda. Item 10, comunicação dos conselheiros. Alguma? Josiel, Adriana, Gilson, Marilene. Mais algum? Marcelo? Mais alguém? Mais algum conselheiro? Terminando no Marcelo, obrigada. Ainda no sentido da comissão de fiscalização, então eu nem me atentei nesse momento, né, mas a nossa próxima reunião de julho vai coincidir com a capacitação, então a gente vai readequar a data e aí eu peço que os conselheiros fiquem atentos no nosso grupo do WhatsApp para a gente decidir via WhatsApp a melhor data que seja comum a todos os conselheiros, tá bom? Ainda nessa comunicação, aproveito inclusive a presença da nossa secretária Camila, que lá em março nós houve uma votação, né, para que fôssemos indicados para participar da comissão, do acompanhamento das comissões dos contratos de gestão do Estado. Hoje nós temos uma comissão que está no processo ainda de fechamento de contrato, né, do Platão Araújo, e outras que já estão em andamento, que é a do Adriano, do Complexo Sul. Porém, na reunião passada eu comuniquei que até então, logo depois nós fizemos, tanto a Marilene fez o primeiro pedido, tem um processo CIGED, esse processo ainda não foi respondido. Eu fiz novamente um pedido sobre esse acompanhamento, de que forma vamos fazer esse acompanhamento, quais as informações que nós iremos receber, quando iremos receber alguma informação. E nós continuamos sem resposta. Então, na última reunião aqui, na plenária, eu coloquei essa situação e novamente eu quero reforçar, nós continuamos não sendo acompanhadores dos contratos de gestão. Hoje, só para deixar claro, gente, hoje o Conselho Estadual de Saúde do Amazonas não está acompanhando os contratos de gestão do Estado, porque não houve resposta aos nossos pedidos. E isso é muito grave, isso é muito sério, porque aqui a gente está fazendo um trabalho de participação social. Então, está faltando o controle social nos contratos de gestão. Tá? Isso, novamente, reitero aqui, reforço, e provavelmente vou até fazer agora um pedido também à mesa diretora, para que, enquanto Conselho Estadual, a gente acione os nossos órgãos competentes. Tá? Obrigada. Sobre essa questão, nós vamos oficializar hoje ainda, novamente, a Secretaria de Saúde, Taline, sobre essa questão da não resposta, do não convite, da não informação dada e da não realização de reunião feita para esse conselho participar. Só para reiterar aqui as palavras da Adriana, né? Eu já até postei aqui para a presidente que na minha comunicação era a mesma questão aqui, né? Comunicar que os conselheiros indicados para compor a comissão de acompanhamento dos contratos de gestão ainda não foram convocados para reunir e ainda não foram atendidos os pedidos de documentos e afins, né? Assim como a Adriana colocou, nós tivemos a proposição em março, eu acredito que quando foi em abril, eu já formalizei o pedido, solicitando da comissão o calendário de reunião, documentos que já constam, né, no CRM da comissão, atas para a gente poder acompanhar, tá? Isso tudo formalizado, né, que gerou o processo e realmente a gente não foi atendido. É importante, como a Adriana colocou aqui, que
que seja registrado isso, porque nós fizemos toda essa solicitação, inclusive solicitei as atas também, né, da comissão, para que a gente pudesse, as atas de janeiro para cá, já que nós começamos a compor teoricamente essa comissão em março, mas eles já vinham reunindo anteriormente, então a gente solicitou as atas desde janeiro, e aí realmente não foram atendidas. É importante que seja registrado aqui, e a gente vai reforçar, enquanto mesa diretora, o pedido para que realmente esse conselho possa estar acompanhando e trazer uma continuidade aqui, né, ao conhecimento, né, dos conselheiros, o que foi passado para a gente e tudo que está acontecendo. Tá bom? Obrigada. Mais uma vez, eu queria comunicar aqui. Nós estamos, se possível, né, for agora no mês de julho, nós estamos programando uma reunião aqui em Manaus do Fórum de Educação Continuada e Permanente da Região Norte. Esse é um fórum que já existe há alguns anos, nós já estivemos participando de inúmeras reuniões e eventos. A última que me recordo foi em Belém. Nós levamos uma delegação de mais de 50 conselheiros municipais de Manaus para participar desse fórum, desses debates. O Fórum de Educação Permanente Continuada, ela surge numa proposta do Fórum no mesmo formato da região Nordeste, e nós, aqui no estado do Amazonas e outros estados da região Norte, construímos esse fórum. Então ele teve um tempo adormecido, mas ele está sendo reativado. Então nós coordenamos no passado e agora nos foi feito um convite de novo para a gente poder agilizar algumas reuniões. E aí nós vamos estar convidando, né, os conselhos municipais, o Conselho Estadual, o Conselho de Manaus e outros conselhos de políticas públicas para que se façam presentes. Nós vamos estar, se der tudo certo, agora em julho, reunindo aqui em Manaus, vão vir alguns estados, alguns coordenadores. Já temos aí a ideia de pleitear o espaço aqui do Conselho Estadual ou do Conselho Municipal de Manaus. Também surgiu a ideia de se fazer na Câmara, na Assembleia. O que vai ficar faltando basicamente será o apoio de algum órgão que possa fornecer a questão da alimentação, alguma coisa assim que possa ajudar nessa reunião. Então é uma comunicação que esse mês de julho, se Deus quiser, estaremos realizando essa reunião em Manaus. No mais tardar em agosto, porque nós vamos depois já estar construindo uma agenda para que o fórum comece a se reunir na região Norte e depois faremos um encontro região Norte e região Nordeste num grande fórum, né? Como fazemos no passado, o Fórum de Conselhos Estaduais de Saúde das capitais da região Norte e Nordeste do país. Muito top, muito boa os nossos encontros, fizemos muitos encontros assim e saíram muitos documentos que ajudaram na construção dessa política de saúde do nosso país e principalmente das duas regiões, que são muito diferenciadas, né, do resto das outras regiões, sul e sudeste do país e centro-oeste. Queria também pedir apoio da gestão. Eu já falei aqui uma vez, ou foi 2 vezes, pela 3ª vez eu vou aqui falar, com relação a alguns pedidos que os conselheiros fazem para a gestão, sempre voltada a algum atendimento em alguma unidade de saúde. Eu conheço muito bem essa dinâmica, a política, então eu nunca procuro passar o carro na frente do boi. Eu sempre sei que existe esses regras, existe uma demanda que tem que ser obedecida e tal, mas em alguns casos são até emergenciais. E não nada demais o conselheiro pedir da gestão um apoio para que alguma pessoa seja atendida, né? Alguma pessoa seja deslocada de um local para outro, que haja esse trâmite, porque é necessário. Então, quando o conselheiro faz isso, ele está ajudando a gestão, porque evita que um familiar ou alguém vá para a imprensa, vá para os blogs e fique denunciando, né? Então, eu uso muito essa fala no sentido de que a gestão possa nos ajudar. Eu recebi semana passada uma demanda de uma pessoa, atleta da delegação amazonense de judô, eu acho, jiu-jitsu, uma coisa assim,
E a tia dele me ligou, me conhece. Eu não conheço ela assim pessoalmente, só por fotos e eventos. E ela mandou para mim uma radiografia do ombro do sobrinho, num treino, quebrou, está quebrado. A gente vê nitidamente na raio-x quebrado. E veio de uma unidade do Estado para o encaminhamento para o 28 de agosto, semana passada isso, para que ele seja atendido no 28 de agosto. Não foi atendido. Mandaram de volta para que calcifique a lesão, para depois ele fazer a cirurgia. Eu acho que não é um procedimento correto. Né? Se é emergencial, está quebrado, a gente vê, né? Deveria atender logo. Então, para evitar até que essa demanda vá para a imprensa, né? Eu disse, não, deixa comigo, eu vou conversar com a secretária, com quem quer que seja lá dentro da cidade, para a gente tentar viabilizar esse atendimento. E mais uma demanda, que faz 1 ano que a paciente está esperando uma cirurgia. Eu recebi agora o comunicado, não conheço também, já foi outra pessoa que me mandou isso, viu, você ajuda aí e tal, está no estado, ajuda aí e tal. E essa pessoa vai receber uma notícia de que esse processo foi arquivado por falta de informações. Quer dizer, 1 ano a pessoa esperando para fazer a cirurgia, aí se arquivou isso. Então eu estou tentando viabilizar essas coisas via gestão diretamente. Aqui ali eu ligo para a Nayara, aqui ali eu ligo para o Everton, o Gene Quenta, enfim, eu fico ligando para até tentar ajudar a gestão e evitar um transtorno maior. Né? Tá bom, gente? Então eu queria mais uma vez solicitar que a gestão, sempre que possível, atenda essas demandas dos conselheiros, porque a população tem em nós uma válvula de escape, nos olha como uma pessoa que pode ajudar, pode resolver os seus problemas. Então, nós sabemos que não podemos resolver muitas das situações, mas a gente, pelo menos, tenta, né? Tá bom? Era isso que eu queria comunicar. Muito obrigado. Obrigada. Conselheiro Marcelo? Só para informar que sexta-feira, dia 20, teve o treinamento da Comissão Nacional de Relatoria, da 5ª Conferência Nacional de Saúde Trabalhadora para Trabalhadora. Nós participamos, em breve o sistema vai ser aberto para a gente poder cadastrar as nossas diretrizes, propostas e delegados. Tá? Então aconteceu sexta-feira, no período da manhã, e também teve à tarde. Obrigada, conselheiro. Passamos agora ao último conselheiro escrito, o item 11, o que houver, reservado aos presentes não conselheiro. Alguém que não seja conselheiro, tem algum item para tratar nesse assunto? Por favor, fique aqui na frente. Mais algum não conselheiro? Diga seu nome, sua unidade e seu assunto. Mais alguém? Não tendo, passamos a palavra. Olá, muito bom dia a todos. Bom dia, presidência, bom dia, mesa diretora, senhores conselheiros, senhoras e senhores presentes. Muita satisfação que eu me encontro aqui hoje na reunião dessa plenária, até porque isso me arremete ao passado, uma vez que eu já atuei também como conselheiro, só que na assistência social, e naquela oportunidade como presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, onde inclusive a atual presidente fez parte daquela plenária. Meu nome é Francisco Baima, estou aqui como representante do abrigo Moacir Alves. E o que me trouxe aqui foi uma situação que me parece que houve uma fala nesse conselho, e eu achei por bem, na reunião desse conselho, tratar disso. Só que antes de entrar propriamente dito no tema, eu queria falar rapidamente sobre o que é o abrigo Moacir Alves, para que vocês possam se situar e entender um pouco melhor. O abrigo Moacir Alves, ele atua em 2 áreas, uma delas a da assistência social, com o acolhimento institucional para crianças e adolescentes com deficiências graves e severas,
e para aqueles que se tornaram adultos dentro da instituição e que não têm para onde ir. Atualmente nós temos um público conosco 24 horas, de 63 acolhidos, 63. E atuamos também por conta dessa situação, uma coisa puxou a outra, nós somos qualificados pelo Ministério da Saúde, atualmente como um CER3, atuando na deficiência física, intelectual e auditiva. Ocorre que a partir desse mês nós também já passamos a atuar como um CER4 com a deficiência visual. Então nós já estamos trabalhando, solicitamos já da Secretaria a mudança de porte de CER3 para CER4, com o processo culminando no Ministério da Saúde para que ele possa dar a palavra final. Só que para poder solicitar, há necessidade de já estar funcionando e estar atendendo, porque sem o qual ela não entende que você esteja atuando nesse tipo de deficiência. Então, nós já estamos atuando na deficiência visual. Aqueles, inclusive aqui, que já estiverem com alguma dificuldade na visão, podem buscar o nosso CER4. É regulado, todo o nosso sistema é regulado. Existem situações que o nosso conselheiro citou, sim, tem. E a gente, na medida do possível, procura também fazer esses atendimentos para que ele não recaia naquelas situações jurídicas que hoje é muito comum. Nós recebemos variavelmente várias solicitações da Secretaria de pedidos judiciais feitos para a Secretaria e encaminhado para nós para ver a possibilidade de a gente ir lá atender, porque são demandas que demoram muito para serem atendidas e de situações que a Secretaria não disponibiliza, né? Algum tipo de exame, algum tipo de testes, né? E lá nós temos isso. Pois bem, então, como eu disse, tudo nosso lá é regulado, tem controle, tem Ministério da Saúde acompanhando todo o tempo, não, como se diz por aí, não tem refresco. E ocorreu que, muito recentemente, nós recebemos uma notícia divulgada nas redes sociais que um senhor de nome Maxo Pereira está divulgando a seguinte notícia. Vou ler aqui. Tem aqui uma relação do CNES, porque todos os nossos profissionais são registrados no CNES, obrigatoriamente. E aqui diz em letras vermelhas, dizendo o seguinte: Abrigo Moacir Alves cadastrou clínico como psiquiatra para enganar PCD em Manaus. Olha, isso eu já sei há alguns dias e até hoje ainda estou de boca aberta com esse tipo de declaração, porque isso aqui, ele não está ventilando, ele já está acusando. E acusando baseado em quê? Só na relação do CNES? O CNES, para ser registro do CNES,
tem que ter toda uma documentação que habilite esse registro. Sem isso, ele não faz o registro. Além disso, o sistema de regulação também exige a documentação para que eles possam encaminhar os pacientes para o profissional. Como que ele vai encaminhar um paciente para uma especialidade se lá não tem o registro da especialidade? Então, existe todo um procedimento e um fluxo para que isso possa acontecer. Pois bem, por uma simples consulta no CRM, no Conselho Regional de Medicina, mas o Conselho nem sempre tem o registro do profissional da especialidade dele. Isso não impede de ele atuar na especialidade. Haja visto, por exemplo, o senhor Maxo Pereira é médico. A informação que eu tenho é que ele é médico e diz que ele é médico psiquiatra. Salvo engano, se eu não estiver enganado. Mas se ele é médico psiquiatra, ele tem especialidade. Se ele tem especialidade, está registrada no Conselho Regional de Medicina? Não está. Isso diz que ele está exercendo a atividade erroneamente? Não, só não está registrado lá. É o mesmo caso da situação da médica que ele está acusando que não tem especialidade. Eu passei para a presidência, no momento que eu cheguei aqui, o certificado de especialidade da doutora Eduarda, como psiquiatra, comprovando que ela realmente tem a especialidade. Então, todos os médicos que hoje trabalham no Abrigo Moacir Alves têm a especialidade comprovada, com a documentação comprovada, e que são registrados nos vários órgãos que controlam essa atividade. Conclua, senhor Francisco. Sim, obrigado. Então, para concluir, somente onde eu ia chegar, nós não queremos, eu sempre digo que o Abrigo Moacir Alves, ele trabalha para o bem. Ele só faz o bem, ele só quer o bem. Ele só pratica o bem. Ele não faz mal para ser ninguém. Quem procura ele será atendido da melhor forma possível. Nós não queremos provocar nenhuma situação desagradável com este senhor. A única coisa que nós pedimos, e aí eu estou fazendo esse registro aqui, porque acredito que aqui vai chegar no ouvido dele, porque infelizmente ele não está presente hoje na plenária, para que ele possa se retratar dessa acusação nas redes sociais, da mesma forma que ele fez a acusação. Feito isso, nós damos o assunto como encerrado. Obrigado. Obrigado, senhor Francisco Baima. Núbia. Bom dia, mesa. Bom dia aos conselheiros aqui presentes. Meu nome é Núbia Garcia, já fui ex-conselheira municipal de saúde e estou presidente da Associação de Moradores do Viver Melhor.
E assim, a gente tem tido várias ações sociais em várias comunidades. E eu tenho recebido muita reclamação que os médicos da alta e média complexidade, eles atendem nessas ações. E eles dão encaminhamento para vários especialistas, reumatologista, cardiologista, oftalmologista, neuropediatra, neurologista, e isso são especialistas também da rede estadual. Quando chegam esses encaminhamentos na unidade básica de saúde, eu quero uma informação de vocês, que quando esses pacientes chegam com esses encaminhamentos desses especialistas nas unidades básicas de saúde do município, eles não são acolhidos. Os recepcionistas da SBS dizem que a regulação não permite, porque o CRM do médico muitas vezes não estão inscritos na regulação. E aí há muita reclamação dos comunitários, porque o que adianta ir para uma ação se já o CIRREG não atende, que fica numa fila de anos? Eu já tive paciente que morreu, inclusive de CA, com problema renal, e agora saiu uma ressonância para a pessoa, depois da pessoa falecida. Entendeu? Isso aí até a irmã da paciente liga e diz assim: agora que a minha está com 7 dias que faleceu, a ressonância sai, e como é que é? Aquele hemocultura também dela. A hemocultura dela também, depois de 2 anos no sistema de regulação, saiu. E a nossa companheira, que também era líder, Maiara, inclusive filha da Gorda. Quem já ouviu falar da Gorda, que era uma liderança muito forte na Zona Leste, a filha dela está fazendo 7 dias que faleceu também de CA com problema renal, entendeu? E assim, essa questão, eu queria perguntar à presidente se procede, como é que verifica, porque não adianta eu ter ação de saúde nas comunidades, que a maioria dos médicos e especialistas, a gente já não tem acesso direto, de imediato, para uma consulta na rede pública do Estado, e quando chega nessas ações que cabe a eles atenderem, para ser barrado, eu estou aqui com vários encaminhamentos de especialistas que eles não atendem e devolvem. Eu preciso do seu retorno, minha conselheira, e dos conselheiros aqui estaduais. Obrigada. Obrigada. Vamos trabalhar essa informação e responder a Núbia. Quero dizer aqui, finalizar, dizendo para todos os conselheiros que eu sempre coloco nos nossos grupos que tenham cuidado com as informações que vocês publicam, até pelo acolhimento de algumas informações sem a devida informação devida, porque é muito complicado. Toda a história ela tem 3 lados, a versão de A, de B e a verdade também. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Com relação à informação que foi divulgada não só no grupo do Conselho Estadual de Saúde, mas foi divulgada em várias plataformas e foi divulgada em vários grupos de conselhos de saúde, de conselhos de OSC, de vários grupos, a mesma informação que é de domínio público a partir do momento que você coloca lá. E cabe a nós sempre repreender, orientar o conselheiro dos seus atos relacionados à sua atitude, né? Que você não pode denegrir a imagem de ninguém sem a devida a justiça, que pode condenar ou absolver uma pessoa e não nós. Então que nós tenhamos muito cuidado nessas informações, e quando o abrigo, por ter tido acesso à informação também, não só do grupo da saúde, mas dos outros grupos, me procurou, me ligou, e eu falei que ele pode se manifestar, que é dever dele, afinal de contas foi denegrida a imagem dele, mas mesmo antes de falar com a direção do abrigo, quando me ligaram, eu já tinha feito uma fala lá, repreendendo a atitude, porque é muito ruim. Quando nós iniciamos essa gestão aqui, o conselheiro Gilson, ele trouxe uma fala por dia, sempre me pautava nisso, que a imagem dele, né, Gilson, foi denegrida
por várias pessoas, e ele veio aqui provando que não existia nada de nada e de nada. Então, para ele também foi difícil explicar para cada pessoa, porque cada um ali entendeu o que queria. E aí até hoje entende como quer, né? Que realmente tinha essa questão. Então, que nós tenhamos, inclusive, muito cuidado ao receber essas notícias. Nos outros grupos, eles apagam. O administrador do grupo, quando ele vê uma imagem dessa, alguma coisa falando de alguma pessoa, eles apagam porque eles veem que aquilo pode dar problema, né? Mas infelizmente a gente tem que ter, como a gente falava mais cedo nessa reunião, a gente precisa de respeito. E para mim ser respeitada, eu também tenho que aprender a respeitar as pessoas. Então eu acabo que eu estou perdendo o meu espaço na sociedade, adquirido o meu espaço, meu direito de cidadão, por eu estar o tempo todo querendo denegrir a imagem de alguém. Então nós temos os espaços adequados para fazer as nossas reivindicações. Aqui nenhum conselheiro está proibido de ir no Ministério Público, ou proibido de ir na Defensoria Pública, proibido de falar, ninguém aqui é proibido de nada. Nós temos direitos e deveres, e dentro dos nossos direitos e deveres nós temos que saber fazer o bom uso de como ser conselheiro. O Gilson falava também sobre pedir, articular. Eu nem gosto muito da palavra pedir, eu falo sempre fazer gestão sobre uma medicação, de uma consulta, de um exame, até de uma internação, né, e outras questões. Isso aí é de domínio público, nós mesmos já falamos aqui que fazemos mesmo, e a gente às vezes é atendido, na maioria das vezes não, mas a gente segue solicitando com o intuito de ajudar e auxiliar nesse processo de gestão do conselho. Quero reforçar a solicitação e dizer, avisem a gente sobre a atuação de vocês nos órgãos. Eu recebo ligações de conselheiros que estão nos hospitais, adentrando com o crachá e o colete do conselho. Não é atribuição nossa, salvo em caso de fiscalização e de visita, desde que deliberado dentro dos planos de atividade de cada comissão aqui presente. Então, quando alguém me liga, eu sempre digo, não está a serviço do conselho. E eu tenho pedido muito que a Thaline realmente me informe onde os conselheiros estão. Então, gente, vocês não podem, isso eu vou falar de modo geral para todos, eu não estou nomeando aqui ninguém, mas a gente não pode se acordar, botar o colete do conselho, botar o crachá e sair pedindo audiência com todo mundo porque é conselheiro. Nós somos conselheiros de saúde, investido do cargo de conselheiros, fomos nomeados conselheiros, e a gente vai estar trabalhando isso também, reforçando essa informação na capacitação do dia 4, o que já é de domínio público, essa informação de vocês. Então, quer uma audiência com a secretária, trata direto com a secretária. É uma ação que vai envolver o plenário desse conselho, e esse conselho chega e envia o documento para a mesa diretora. Mas nós não fazemos intermediação de reunião de cunho pessoal. De cunho pessoal, de trabalho pessoal, salvo o investido do cargo de conselheiros. Vou dar um exemplo. Recentemente teve a visita na SEMAS, não foi isso, Josiel? O Josiel, dentro da SEMAS, sofreu uma situação lá dentro, não deixaram ele fazer atividade, relatou a situação, a mesa diretora vai tomar providências, correto? Mas ele está investido da atuação profissional do cargo, ele saiu daqui para essa finalidade. Mas se ele colocar o colete dele, for lá no Complexo Sul, na Dona Lindu, querer reivindicar uma cesariana de urgência, ele está fazendo por conta própria. E a gente tem que ter noção de direitos e deveres. Os nossos direitos e os nossos deveres também enquanto controle social. E aí é importantíssimo que a gente tenha isso em mente. Para mim fica constrangedor alguém ligar para mim dizendo que o conselheiro ou a conselheira está em tal lugar querendo uma reunião para isso. Gente, não tem como. Eu digo, olha, eu não está a serviço do conselho. Entendeu? E eu sempre procuro me manter informada. Tá? Quando eu realmente delego, a mesa diretora delega, ou eu mesma delego para um conselheiro ir, eu mesmo faço a gestão da participação desse conselheiro em qualquer atividade, como já fiz aqui com vários, Adriana, vários conselheiros aqui presentes, porque entendo que todos nós somos Conselho Estadual de Saúde. Para a Núbia, a gente vai dar a resposta posterior, tá, Núbia, da tua solicitação.
mas antemão dizer para vocês que a informação realmente ela é muito válida. Toda consulta, todo exame que é feito nessas atividades sociais, de fato, eles não reconhecem, assim como a receita controlada, que o médico ele encaminha, ele dá a receita controlada. Quando você vai para a SEMA, você não consegue a medicação por conta do registro que não está do médico que deu aquela solicitação, tá? E dizer para vocês que as ações itinerantes de saúde, elas são fundamentais, desde que elas estejam dentro do guarda-chuva da saúde que ela levou à atividade. Mas a gente vai responder de fato e de direito. Ao senhor Francisco Baiba dizer que realmente a gente não tem controle sobre a atitude dos conselheiros, mas de fato vai levar o seu pedido de consideração para que o conselheiro coloque. Eu vou daqui a pouco divulgar no grupo o documento que o senhor enviou. Senhoras e senhores, diante de todos e do que foi tratado nessa reunião, lembrar sempre, o conselheiro Tales não está mais aí, mas nós não podemos aqui romantizar o nosso cargo de conselheiros nunca. E o respeito ele tem que prevalecer em todos os ambientes. E nós temos sim que aprender a equilibrar e realmente a trabalhar as nossas emoções o tempo todo. Naquele mesmo dia que ocorreu tudo isso, o Jane Quenta estava nessa mesa, estava aqui nessa plenária, quando eu falei também das agressões sofridas aqui no estacionamento, né? A secretária, segundo ela, tomou as providências sobre as vagas de estacionamento, que é de domínio público, essa informação, mas em nenhum momento, eu com todos os com as minhas emoções ali afetadíssimas, vontade de ir embora para minha casa, eu não pude me trocar com ninguém, eu não fui lá bater boca com eles, eu não fui em nenhum momento desacatar ele. Talvez o que irritou mais o funcionário daqui dessa secretaria, porque eu não podia me trocar com ele. Mas a gente tem que aprender a controlar nossas emoções o tempo todo, porque senão elas controlam a gente. E evitem trabalhar motivados por um colega, evitem, porque às vezes a gente observa que a pessoa está até quieta ali, mas vai alguém lá tentar atiçar a pessoa, e a pessoa às vezes já está no pico da coisa, acaba fazendo uma situação que nem foi planejada para fazer aquilo. Então evitem, tá? O acolhimento da carta e da nota trazida hoje pela conselheira Marilene é pedagógico, sim. É pedagógico porque exige que nós cada vez mais trabalhemos ações que de fato pautem o respeito um pelos outros. Independente de qualquer coisa, a gente pauta o respeito pelas pessoas. A Marilene, ela não foi ofendida sozinha, a mesa diretora foi ofendida aqui, tá? E a gente precisa fazer com que o respeito, ele realmente reine nessas reuniões. Discussões de ideias tem muitas. O Gilson, ele pensa diferente da Ana Cláudia, a Marilene pensa diferente da Ana Cláudia. Hoje nós estamos aqui nessa mesa diretora, amanhã são vocês. A gente não vai poder dizer que não é dessa forma do S. Na minha época era assim. Quando eu for presidente, eu vou fazer isso. Gente, nós vivemos tempos muito diferentes. Muito mesmo. E eu vou dizer para vocês, não está fácil e não é fácil seguir nessa mesa diretora, seguir nessa mesa do Conselho Estadual de Saúde, aqui como presidente também. Mas com todos os dias a gente tenta ressignificar todas as reuniões que a gente participa, porque de fato a gente pretende fazer com que esse SUS ele fique forte, mas ele não pode ser forte só no papel, ele tem que ser forte nas nossas atitudes do dia a dia também, com senso de responsabilidade e sobretudo com compromisso e espírito público coletivo. Se eu não sei, o meu colega tem que me ajudar, mas eu não posso ter mais informação e levar isso comigo para o meu túmulo no dia que eu morrer, porque de nada vai adiantar se eu realmente não fiz inúmeros discípulos aqui nesse conselho. Então vamos nos ajudar, vamos nos respeitar cada vez mais, vamos trabalhar espírito coletivo, porque a união faz a força, sim. Nós temos um desafio muito grande nesse modelo de gestão novo que estão realmente organizando no estado do Amazonas e pelo Brasil afora, digo de passagem, e nós precisamos cada vez mais dar as mãos e nos respeitar e pedir que todos os dias Deus nos abençoe. Muito obrigada, a reunião está